Isso. Os olhos de Leilin se arregalaram quando ele ouviu a voz mecânica em sua mente. Não é este o assistente iShip da minha vida anterior. Como reencarnou comigo? Isso não faz sentido. Ele achou difícil acreditar. Ele pensou consigo mesmo, iShip, escaneie minha mente e localize os sistemas assistivos. Depois de um mero momento, a voz mecânica do iShip respondeu, bip. Varredura completa. Nenhuma existência estrangeira foi encontrada na mente do hospedeiro. Examine meu corpo e exiba suas estatísticas. Essa declaração foi recebida com outro som mecânico. Bip. Varredura completa. Fangming, Leilin Farlier. Força, 0,4, agilidade, 0,5, vitalidade, 0,4, status, hemorragia sanguínea na parte de trás da cabeça, muitas lesões nos tecidos moles. Nenhum Shipai presente no corpo do hospedeiro. Um holograma 3D apareceu diante dos olhos de Leilin. Mostrou o próprio corpo de Leilin e mostrou estatísticas ao lado. Nenhum Shipai. O Shipai é equivalente a uma substância material. Como isso seguiu minha alma através da reencarnação? Leilin pensou consigo mesmo, parece que alguma anormalidade ocorreu durante a explosão ou a minha reencarnação, e as funções do Shipai se fundiram com a minha alma. Se eu ainda estivesse no meu mundo anterior, isso seria uma grande descoberta. Isso não apenas confirma a existência da alma, mas também mostra que a matéria física e a alma podem se transformar mutuamente. Isso é definitivamente algo que um grupo de velhos na Academia Nacional de Ciências ficaria louco. É uma pena que eu nunca mais os veja. Esse tipo de Shipai era essencial para os cientistas de seu mundo anterior. Por causa de problemas com os direitos humanos e o pensamento consciente, essa tecnologia não tinha nenhuma inteligência própria, em vez disso, servia a duas funções principais, armazenamento e análise de dados. Ele analisaria dados sob o comando de seu host, reunindo amostras de dados e executando simulações para fazer deduções. Sua capacidade de armazenamento foi ainda mais simples. Isso armazenaria tudo o que o hospedeiro experimentou através dos seus 5 sentidos e registrou, dados empíricos mostraram que ele tinha recursos suficientes para armazenar mais de 10.000 anos de eventos. Porque o Shipai e a minha alma se fundirão. Vou refletir sobre esse tipo de pergunta mais tarde, quando tiver a capacidade e as qualificações para fazê-lo. Pelo menos com esse Shipai, tenho alguns recursos neste mundo. Os cantos da boca de Leilin subitamente se levantaram para formar um sorriso brilhante. Ele sabia que, nesse período medieval, possuir o resultado da tecnologia futurista abriria definitivamente algumas estradas extraordinárias para o futuro. Ainda. O físico deste Leilin é realmente... Leilin ficou sem palavras depois de ver as estatísticas na frente dele. Estas estatísticas exibidas foram baseadas em cada aspecto da fisiologia de um adulto como padrão. Teoricamente, as estatísticas exibidas pelo adulto médio seriam em torno de 1. Embora este Leilin tenha apenas 13 e 14 anos de idade, suas estatísticas ainda eram muito baixas. Isso não está certo? É possível que os corpos das pessoas neste mundo sejam geralmente mais fracos. iShip, escaneie os corpos das pessoas ao meu redor e mostre suas estatísticas. Bip. Tarefa estabelecida, começando a coleção de estatísticas. Em quase um instante, os hologramas 3D dos corpos das pessoas ao redor apareceram na frente de Leilin, exibindo suas estatísticas. Nome desconhecido. Gênero masculino. Força, 0.9, agilidade, 1.1, vitalidade, 0.8 nome, desconhecido. Gênero masculino. Força, 1.2 agilidade, 0.8, vitalidade, 1.0 nome, desconhecido. Gênero feminino. Força, 0.8, agilidade, 1.2, vitalidade, 0.7. Bem, parece que os corpos dessas pessoas são mais fortes que os do meu mundo anterior. Esse Leilin é ainda inferior a uma garota. Estou começando a me sentir envergonhada por ele. Leilin examinou seus arredores. As pessoas aqui eram todos jovens da idade dele e havia uma garota aparentemente muito delicada e frágil, cujas estatísticas eram muito melhores do que as de Leilin, fazendo com que ele sentisse total desespero. Parece que este Leilin é um sanguessuga inútil, um lixo excessivamente lascivo sem controle. Nome, desconhecido, sexo, masculino, força, 3.3, agilidade, 2.5, vitalidade, 3.2. Alerta. Alerta. Esta forma de vida é excessivamente perigosa. Recomendação, o host deve se mover imediatamente a pelo menos 1000 metros de distância. Um aviso vermelho piscou 3 vezes seguidas. Isso fez com que Leilin caísse em estado de choque. Estatísticas médias de 3.0. Depois que Leilin varreu a informação várias vezes para checar se o Shipai não cometeu um erro, ele ficou completamente sem palavras. Até mesmo o campeão mundial não tinha esse tipo de estatística. Essa pessoa poderia facilmente fazer as pessoas pensarem que era um super-homem no meu mundo anterior. Como cientista, Leilin entendeu bem que uma estatística de 3,2 significava que as capacidades de combate da pessoa, a resistência viral e a velocidade de recuperação do corpo eram 3 vezes maiores que as de uma pessoa normal. As várias estatísticas exibidas sendo 3 vezes maiores do que as de uma pessoa comum não eram tão simples quanto somar números juntos. Que tipo de conceito era esse? Isso significava que essa pessoa poderia derrotar dezenas de pessoas de mãos vazias e até superar um ataque em grupo por 100 pessoas. Em seu mundo anterior, ele realmente poderia ser considerado um super-herói. Receio que uma pessoa com esse tipo de estatística só possa ser criada modificando geneticamente sua bioquímica em um laboratório. Além disso, apenas o mínimo seria alcançado. Este mundo não é de fato simples, pensou Leilin, olhando para a pessoa que possuía essas estatísticas aterrorizantes mais uma vez. Era uma pessoa vestida de preto responsável por distribuir comida. Parecia que ele era de meia idade e tinha uma cicatriz no rosto que se estendia da testa até o lábio. Ele praticamente dividiu seu rosto inteiro ao meio, e ele parecia extremamente feroz por isso. O menino sardento de antes estava completamente assustado com essa pessoa. Este é o servidor da academia responsável por nos receber. Dizem que ele não é um mago, mas ele já é tão assustador. Como seria um verdadeiro mago então? Leilin de repente descobriu que um forte interesse e curiosidade sobre a profissão de um mago havia surgido dentro dele. Foi ao ponto em que ele estava ansioso para ir à academia agora e investigar tudo. A linha era realmente curta e logo chegou a vez de Leilin. Depois que o homem de roupas pretas e cicatrizes deu a Leilin um pedaço de pão branco e um pouco de suco, ele silenciosamente afastou Leilin com uma expressão impaciente no rosto. Se fosse o Leilin anterior, mesmo que ele não se atreveu a arrastar esse cara para fora e atacar ele algumas vezes porque não era sua casa, sua expressão ainda teria se virou muito feio, e ele provavelmente teria arrancado o homem um pouco. Mas o atual Leilin naturalmente não era tão estúpido. Seguindo suas memórias, ele se curvou formalmente e disse, obrigado, senhor. O homem de roupa preta permaneceu inexpressivo enquanto observava Leilin virar-se para sair. Ai. Eu não achava que Leilin realmente parecesse uma nobre depois de se curvar. Os dois jovens atrás de Leilin não puderam deixar de sussurrar um para o outro secretamente. Aprecie e siga em frente. O homem de cicatrizes gritou, sua voz explodindo nos tímpanos dos dois. O grande som assustou tanto um dos jovens que ele caiu no chão. Leilin ignorou a discussão atrás dele enquanto examinava a área com um olhar frio. Ele então amargamente sorriu, ótimo. Eu sou realmente uma pessoa indesejável.
Quando ele olhou para George, George também virou a cabeça apressadamente. Suas mãos fizeram um gesto secreto pelas costas. Tudo bem. Desde que você me deu o remédio, não vou expor você. Leilin suspirou, depois encontrou um lugar relativamente remoto. Sem se importar se o chão estava ou não atapetado, ele se sentou e começou a comer com vontade. Leilin pensou enquanto ele comia. Este pão branco não é tão bom quanto o do mundo anterior. Mas, de acordo com as memórias de Leilin, isso já é considerado um alimento que só se pode obter durante as celebrações. Baseado nas memórias de Leilin, este mundo não era muito capaz na produção de alimentos. Este pão branco era comida de um aristocrata. Normalmente, apenas nobres menores poderiam desfrutar de tal coisa, e mesmo assim, apenas durante as comemorações dos principais feriados. Para os camponeses típicos, que só tinham pão preto duro e sem nutrição para comer, essa era uma iguaria suprema. Quando ele pensou no pão preto tão duro quanto as rochas de suas memórias, Leilin suspirou. É uma coisa boa que eu sou bastante afortunado, independentemente de ser um nobre ou um mago, ainda estou nos níveis mais altos deste mundo, então não precisarei sofrer. Ele vorazmente devorou o pão e bebeu o suco de um só gole também. Ele então limpou a boca em satisfação e voltou para a carruagem. Com base nas experiências de sua memória, os jovens nobres montavam barracas no acampamento e descansavam durante a noite inteira antes de se mudarem novamente. No entanto, ficou claro que ninguém convidaria Leilin para se juntar a eles. Ele não tinha uma tenda, então ele só podia dormir na carruagem fria e dura. Quando eu olhei agora, parecia haver 50, alguns aprendizes, 25 vestes negras e 3 das vestes brancas de maior status. Quando ele pensou na cena agora mesmo quando foi notado à distância, os pelos do corpo de Leilin subiram. Acrescentou-se a isso que os avisos do Shipyard descoberto uma fonte de radiação desconhecida e interferência detectada do campo de força desconhecido, varredura impossível. Isso formou uma sombra no coração de Leilin. Parece que mesmo com o iShip, ainda sou extremamente fraco neste mundo. Muito bem, então, se eu sou fraco, posso apenas obter o poder da magia. Seus olhos começaram a queimar com determinação. É melhor que eu durma mais cedo. Ainda preciso me apressar com a viagem amanhã. Leilin tirou o paletó e colocou-o no chão para tornar o sono mais confortável. Já fazenda mais de 3 meses desde que esta jornada começou. Já passamos por algumas dezenas de reinos, mas ainda não alcançamos nosso objetivo. Essas condições antigas de transporte são realmente... Ele fechou os olhos e caiu em transe. Depois de algum tempo, a porta da carruagem se abriu com um estrondo. De repente, Leilin sentou-se, seu olfato sendo preenchido pelo aroma de uma rosa. Era doce e aromático, extremamente agradável ao nariz. Também fez seu corpo pulsar e invocou memórias. Leilin, você está bem? Uma agradável voz feminina disse. Bessita, por favor, entre. Leilin moveu seu corpo. O cheiro perfumado na carruagem de repente ficou mais poderoso quando uma linda jovem entrou. Ela tinha pele clara e usava roupas vermelhas justas que acentuavam suas curvas voluptuosas. O que era ainda mais difícil para Leilin esquecer era o cabelo platinado e os olhos vermelhos daquela garota, que eram como joias carmesim. Combinado com seu lindo rosto, ela possuía um charme exótico. Esta era a mesma garota por causa de quem o anterior Leilin tinha sido espancado até o ponto de perder sua vida. Bessita, existe alguma coisa que você precise de mim? Embora essa garota tivesse se desenvolvido muito bem e parecesse extremamente atraente para o velho Leilin, afinal de contas, Fang Ming tinha vindo de um mundo diferente. Ele tinha experimentado uma infinidade de belezas em sua vida anterior, e essa garota era apenas um pouco bonita para ele. Sua atitude era extremamente fria e indiferente. Ficou claro que esta maneira um pouco chocou a jovem, como as palavras que ela estava prestes a dizer não deixou sua boca. Depois de um longo período de silêncio, ela pegou uma pequena garrafa de vidro e colocou-a nas mãos de Leilin. Isso é um remédio para lesões. Se você aplicá-lo ao seu corpo, ele irá ajudá-lo. Eu sinto muito. A garota se curvou, revelando as amplas curvas brancas de seu peito, fazendo o coração de Leilin disparar.